queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, verso 1. Josué, capítulo 1, verso 1. A gente vai ler o texto inteiro, que vai até o 9. Eu divulguei durante a semana e coloquei nas redes sociais também, que nós iríamos falar hoje sobre responder uma pergunta, que talvez essa pergunta está dentro de você. E o título da pregação é uma pergunta para que possa realmente falar com você, para que possa incomodar você, em nome de Jesus. E a pergunta é: quais são os seus alvos? Aonde você deseja chegar? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? E isso faz parte de uma trajetória que nós temos pregado aqui já há 2 domingos atrás, onde a gente começou falando quem eu sou, e eu usei a figura do GPS. Não sei se os irmãos lembram, mas eu falei sobre o GPS, que para que a gente possa chegar em algum lugar, a gente precisa ter 3 informações que o GPS pede. Quem é você? Se você é um carro, um ônibus, um avião, como é que você vai chegar em algum lugar? Que a gente ministrou aqui há 2 domingos atrás. E o domingo passado a gente falou a segunda informação que o GPS pergunta, que é quais os seus resultados, ou seja, onde você se encontra hoje. Daí a gente falou sobre a questão de nós examinarmos a nós mesmos, que é bíblico. A importância da gente olhar para a gente se comparar. Com quem? Com Cristo. Lembra que eu disse do apóstolo Paulo, que ele bateu no peito e falou uma frase poderosa? Ele disse assim, que era para que as pessoas fossem imitadores dele como ele era de Cristo. Então ele entendia que o parâmetro para ele de ser uma pessoa íntegra, uma pessoa santa, era Jesus. Ele não era o original, ele era uma cópia de Jesus. E a cópia nunca é perfeita, e nós nunca seremos perfeitos, mas a nossa referência é Cristo, que hoje o Cristo é conhecido através da sua palavra. Então todos os aspectos da nossa vida nós precisamos nos examinarmos através e à luz da palavra, em tudo. Se tem alguma coisa que está errado na tua vida, porque talvez você não está colocando, ainda usei a figura da peneira, né? Você não está passando na peneira certa. Você tem que passar na peneira de Jesus. Você tem que se comparar a Cristo. Você tem que olhar para Jesus através da sua palavra e ver se a sua vida está certa ou errada, porque aí você vai saber como que você se encontra hoje. E hoje eu queria falar o terceiro momento do GPS, que é o objetivo final dele, que é chegar em algum lugar, ter um destino. Não adianta nada eu saber quem eu sou, não adianta nada eu saber os meus resultados, examinando a mim mesmo, entendendo qual a maneira que eu estou vivendo hoje, quais que são as circunstâncias da minha vida hoje, e eu não colocar e não souber aonde eu quero chegar. Então eu tenho uma pergunta para você: aonde que você deseja chegar? Quais são os alvos? Eu disse alvos no plural, porque você poderia pensar assim: é um alvo só, meu alvo é Cristo, meu alvo é chegar na eternidade. Sim, só que enquanto esse tempo não chega, tem outros alvos, você tem outros objetivos. E eu vou além, irmão. Se você respira, se você está aqui, você está na sua casa, você está respirando, é porque existe um objetivo, existe algo que Deus entregou na sua mão para que você possa fazer. Tem algo que Deus tem para a tua vida. Se você está vivendo uma vida sem objetivo, sem alvo, sem um propósito, irmão, você não está vivendo, você está sobrevivendo, aguardando o dia que você vai se encontrar com Cristo. E mais uma vez eu digo, isso não tem a ver com salvação, porque eu posso não cumprir com os outros propósitos que o Senhor tem para a minha vida, e se Ele me mantém um sopro de vida, porque existe, se tem esse propósito, eu posso executar ou não. É uma coisa diferente se eu entreguei minha vida para Jesus ou não. Agora sim,
quando eu encontro o meu propósito, quando eu sei aonde eu quero chegar, eu sei quais são os meus objetivos, Deus falou comigo qual que é o propósito da minha existência, daí a vida da gente começa a ter sentido. Daí você começa a viver um tempo de alegria e paz que está descrito na Bíblia. Daí você começa a viver algo que o Senhor tem para mim e para você, que talvez você está esquecendo dessa promessa. A Bíblia diz que Jesus veio para que nós possamos ter vida. E ele não termina aí o versículo. Não é só viver, não é só respirar esse mundo, sobreviver na terra. Ele diz, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. É uma vida em abundância. Só que essa vida em abundância que está disponível para mim e para você, e é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, nós só vamos encontrar ela quando a gente entender o nosso destino, aonde nós queremos chegar. Não é você olhar no destino do vizinho, aquela pessoa fez isso, então eu estou entendendo que o meu propósito também é fazer isso. Não, talvez você está querendo copiar o destino de alguém. Você não vai ser feliz, você vai quebrar a cara talvez, porque Deus tem um propósito para você e um destino para você, alvos para que você atinja aqui na terra, que é seu, que Ele entregou de presente para você. Onde que eu sei isso, pastor? Salmo 139. A Bíblia diz que Deus escreveu coisas sobre nós. Deus, quando Ele fez você vir, quando Deus fez com que você chegasse até aqui, quando Deus formou você, Ele já entregou para você algo que Ele tinha de propósito para a tua vida. Ele já escreveu coisas sobre você. Agora, viver aquilo que o Senhor escreveu, daí é algo particular, é algo meu, algo seu. Você pode viver ou não. Sabe por quê? Porque Deus deu para a gente um presente que nós não sabemos lidar com ele. E esse presente é maravilhoso, que é o livre-arbítrio, o poder da decisão. Você decide se você quer viver os propósitos, os sonhos que Deus tem para a sua vida ou não. Agora, quando você quer viver os sonhos de Deus na sua vida, irmão, você vai viver um tempo na tua vida que você talvez nunca viveu. Talvez tem gente que está passando por dificuldade, mas passando dificuldade financeira enorme, e está feliz, vive em paz, porque o pão nosso de cada dia está sobre a vida dele, e ele está vivendo o que o Senhor tem para a vida dele. Quando eu fui para Moçambique, nós falamos aqui do pastor André, irmão, eu olhava para a família do pastor André, eu não entendia. Eu ficava pensando assim, olha só, ele veio com a mulher, com a esposa, depois teve os filhos. Uma época que eu estive lá, estava tendo muito assalto, e é perigoso, muito assassinato durante o assalto, porque é um país extremamente pobre, um dos países mais pobres do mundo. E estava tendo muitos bairros estava acontecendo isso, e eles sempre falando, vocês tomam cuidado, porque está acontecendo isso, e tá. Daí eu chegava na casa dele, eu ficava me perguntando, o que leva uma pessoa a ter todo o conforto, a estar inserido numa igreja próspera, abençoada, e ele largar todas essas coisas, tudo isso ele largar, para que ele pudesse estar na África. Lembro do pastor Luciano, que está no Nepal, um homem tremendo. Agora ele saiu do Nepal, eu não lembro qual país que ele está, mas é vizinho do Nepal, e ele está fazendo um trabalho maravilhoso naquele lugar. Ele foi com a esposa. Pastor Luciano, ele estava levando umas Bíblias no carro dele para uma outra nação, vizinha ao Nepal, só que lá não pode entrar o Evangelho. E quando pararam o carro dele, descobriram as Bíblias. Ele apanhou, que ele só não morreu, porque no momento chegou alguém, que eu não lembro da história completa, e interveio, que foi usado pelo Senhor, porque senão ele tinha morrido naquele dia. E ele apanhou muito, mas isso não tirou dele o desejo de viver o propósito que Deus tinha para a vida dele lá naquele lugar. Depois ele passou com uma enfermidade que ele quase morreu num hospital precário. Irmão, eu fui em Moçambique, que é a mesma realidade de Nepal.
No hospital, nos corredores do hospital, você vê urina, é um fedor de urina, e você vê poças e poças assim, ó, pano nunca viu, dentro do hospital, e ele teve que fazer algumas cirurgias, quase morreu. Isso não foi suficiente para tirar ele do propósito que Deus tinha para a vida dele, e ele é feliz. São pessoas realizadas. E eu não estou dizendo que você precisa ir para o Nepal, não estou dizendo que você precisa ir para Moçambique, ou que você precisa deixar tudo para ir para algum lugar. Não, eu estou dizendo que você precisa encontrar em Deus qual é o seu destino, o seu propósito, o seu alvo, quais os alvos que o Senhor colocou quais os objetivos que o Senhor colocou na sua vida, porque existe um ou mais. Por isso você respira. Irmão, eu sou limitadíssimo, e eu fico pensando, se eu fosse Deus, glória a Deus que eu não sou. Eu ficava pensando, se aquela pessoa aceitou o Senhor Jesus, para que vai demorar ele de morar na eternidade, se no momento da sua conversão ele recebeu Jesus, ele está prontinho para morar no céu. Para mim assim, ó, a pessoa aceitou Jesus, sobe. Mas por que Deus não faz isso? Porque Ele mantém você aqui, às vezes correndo o risco de você viver um esfriamento da sua fé, e às vezes até abandonar a sua fé. Quantas pessoas que você conhece, que estavam aqui com a gente ao longo dos anos da igreja, e hoje não estão em lugar nenhum, nem professam mais Jesus como Senhor e Salvador, que ao longo da sua caminhada o esfriamento da fé foi tão intensa que até desacreditaram da existência de Deus, e muitos viraram até ateu. Para que correr esse risco? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é o momento em que você se encontra com o propósito da sua existência. É a hora que você consegue receber do Senhor aquilo que você precisa fazer, e que Ele está falando no seu coração. E não importa, porque Deus não olha como o homem vê. Pode ser uma coisa pequena para os seus olhos, mas grandiosa aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que uma alma vale mais que a vida, que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tem festa no céu quando uma alma se rende ao Senhor Jesus. Olha só a importância de uma vida. Talvez o seu propósito é ganhar uma vida de alguém para o Senhor Jesus, mas talvez você ganhar multidões. Daí quando você olha talvez para a sua situação hoje, você não consegue se ver, porque os olhos que você está olhando para o seu futuro é os seus olhos humanos, não é os olhos do Senhor. Esse é o grande erro nosso. Porque se você for olhar para todas as coisas aonde você precisa chegar, porque está ardendo no seu coração, se você olhar com os olhos humanos, talvez você não vai se movimentar, porque o diabo é astuto, e porque você vai colocar um monte de desculpas para que você não viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Ô irmão, não importa, grande ou pequeno, não é você que vai fazer, você é só um instrumento de Deus para fazer. Deus só precisa da sua vida para cumprir os propósitos, só isso. Eu estou falando aqui e eu lembrei de uma passagem de Jeremias. Jeremias, ele era de uma família de sacerdotes, e existia a possibilidade grande que ardia no coração de Jeremias dele ser igual ao pai, ele ser sacerdote. Daí quando você vai ler o texto de Jeremias, bem no começo, no primeiro capítulo, Deus fala para ele assim, que ele tinha chamado ele desde o ventre da mãe, e tinha colocado ele não como sacerdote, mas ele como profeta. Deus tinha levantado e tinha uma missão para a vida de Jeremias, que é ele ser profeta. Deus fez com que João Batista viesse ao mundo, porque tinha um objetivo. Qual é? Levar as pessoas a um arrependimento, levar as pessoas para que pudessem se consertar, para que eles pudessem, consertando as suas vidas, olharem para Jesus, para poder olhar para Jesus e ver em Jesus o Cristo. Tinha um propósito.
Deus chamou Moisés e preservou a vida de Moisés, porque Moisés era para ter morrido, não era para ele ter sobrevivido, porque tinha uma lei. A mãe dele passou por muitas lutas tentando esconder ele, criança, e a mãe coloca ele num cestinho e coloca nas águas, porque a mãe dele sabia que existia um propósito para a vida de Moisés, que eles não sabiam o que era, mas tinha um propósito. E Moisés se tornou um grande homem, que foi instrumento de Deus para libertar o povo da escravidão, limitado. Na conversa dele com Deus, ele disse: Senhor, mas eu não posso, eu sou pesado de língua. Muitos historiadores dizem que ele tinha dificuldade de falar, talvez por ser gago. Como é que ele ia falar com milhões de pessoas, para tirar todo aquele povo e levar aquele povo para um lugar que Deus tinha para ele, se ele tinha um problema na fala? Porque Deus não se importa com a nossa limitação, Deus se importa com o nosso sim, para o nosso alvo, para o nosso objetivo, para o lugar da onde o Senhor quer nos levar. Qual é o seu propósito? Quais os alvos que o Senhor tem colocado no seu coração? Noé tinha um propósito: construir a arca e salvar ele e a sua família, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Josué tinha um propósito de passar tudo aquilo que ele passou, para que ele pudesse ser o grande homem do Egito. Daniel tinha um propósito, e todos os personagens bíblicos, eles tinham um propósito. Davi tinha um propósito, e o propósito dessas pessoas era que movimentavam elas. Apóstolo Paulo, irmão, se você ler com entendimento, com clareza, e pesquisar sobre os momentos que o apóstolo Paulo passou, e da vida que ele tinha antes dele ser Paulo, que ele era chamado Saulo, e depois que ele passou pelo processo de conversão e passa a ser Paulo, se você vê a diferença do estilo de vida que ele estava levando, é muito grande. Ele era rico, ele tinha condição financeira, uma vida boa, estava tranquilo, ele tinha respeito das pessoas para quem ele trabalhava, e ele perdeu tudo isso para que ele pudesse estar vivendo o propósito que Deus tinha colocado na vida dele. E viveu vários momentos. Você vai ver o apóstolo Paulo em prisão, sendo torturado, e em nenhum momento você vê ele dizendo que ele não estava feliz. Pelo contrário, ele sempre estava louvando e engrandecendo o nome do Senhor, até mesmo quando ele estava preso, porque ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia por que Deus havia criado ele. E quando ele se encontra com Jesus, ele começa a ver que a vida dele tinha um porquê, e que esse porquê era muito maior do que ele mesmo. E ele viveu esses porquês. O que está te segurando? Talvez você está só sobrevivendo, e eu sou incomodado com isso, porque eu sei que Deus quer dar para a gente uma vida diferente, irmão. Não estou falando que você não vai passar por dificuldade, porque os homens que eu disse aqui na Rei, eles passaram por dificuldades, mas apesar da dificuldade, eles eram homens felizes, em paz. Eram homens que viam o mover de Deus, que sabiam por que o Senhor havia chamado eles, sabiam da missão, do objetivo da sua vida, sabiam os alvos que eles deveriam seguir, os objetivos que eles teriam que cumprir. E não foi revelado de uma vez. Abraão foi movido por um objetivo. Se você pegar o texto, eu acho que é Gênesis capítulo 12, é onde vem o chamamento de Deus para Abraão, para ele ser pai de multidão. Deus fala para ele: você vai ser pai de multidão. Ele já entende, só que ele não sabia o meio ainda, até porque ele é estéril, a sua mulher era estéril, mas ele entendia que existia um propósito, e a palavra do Senhor não volta vazia. Se existe uma promessa para a minha vida e para a sua, aquilo que o Senhor escreveu para mim e para você, lá em Salmo 139, quando você ainda nem tinha sido formado dentro do ventre da tua mãe, vai se cumprir, irmão, em nome de Jesus, vai se cumprir.
Agora a gente precisa ter sensibilidade para ouvir e saber qual é o nosso destino, aonde nós queremos chegar. Daí quando a gente volta no domingo passado, de nós examinarmos a nós mesmos, a gente precisa ver se o estilo de vida que nós estamos levando, a maneira que nós estamos vivendo, se condiz com o nosso objetivo, se condiz com os nossos alvos, se condiz com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque se não fizer sentido, irmão, por mais que você possa já ter garantido a salvação, talvez você vai viver entristecido, talvez ganhando muito e não tendo a alegria e a paz, que é um presente, que é a essência de uma vida abundante, porque você não está vivendo os propósitos do Senhor na sua vida. E eu queria, em nome de Jesus, desafiar você. Geralmente, todo propósito, geralmente não significa que é regra, mas geralmente ele vem com uma promessa. Esses homens que eu disse aqui, eles tinham uma promessa que apontava para o propósito. E eu escolhi o livro de Josué que eu pedi para você ler, abrir, para que você possa entender no livro de Josué que é exatamente isso que Deus faz. Porque é a mesma forma, para mim, o culto de hoje é Josué capítulo 1, verso 1 a 9. Porque a experiência desse homem e aquilo que Deus disse para ele, eu tenho convicção em Deus, que é aquilo que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Amém? E o texto diz assim, vamos acompanhar. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Olha o contexto dessa palavra. Grande líder Moisés, o homem assim que liderou o povo como nenhuma outra pessoa havia governado e liderado, usado por Deus. O Espírito Santo estava na vida de Moisés. Cada palavra que saía da boca dele era uma palavra de Deus para a vida do povo. E de repente o sopro de vida é retirado, porque existia um propósito na vida de Moisés, e o propósito da vida de Moisés terminava naquele momento, e eles precisavam atravessar o rio, para que pudessem conquistar a terra, porque geralmente os propósitos que Deus tem para a nossa vida não é nada. Deus fala o nosso propósito, mas a gente viver o propósito é uma conquista. Não sei se você percebeu, mas várias vezes aqui quando Deus está falando, é Deus falando, irmão. Aqui é a palavra de Deus falando, o próprio Deus falando.
ele repete várias vezes a palavra esforça-te, dizendo, ó, se esforça, significa que para que a gente possa viver o propósito de Deus, necessita de o quê? De um esforço meu e seu. Não vai ser de mão beijada, vai ser uma conquista. Você vai ter que suar, você vai ter que ralar. Só que a cada batalha, em nome de Jesus, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, e aqui Deus orienta ele, ó, que não se aparte da lei, medite nela de dia e de noite. Se nós vivemos os propósitos que o Senhor tem descrito na sua palavra, e o estilo de vida que o Senhor tem para nós, apesar das dificuldades, vão vir batalhas, mas vão vir vitórias. Você vai ter muitas vitórias na sua vida, em nome de Jesus, até você conquistar o propósito. E talvez você encontre-se nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, talvez você está vivendo a experiência de Josué. Talvez algo no seu passado aconteceu, ou circunstâncias da sua vida aconteceu, que te impede de você ter esse ânimo que o Senhor estava dizendo que Ele precisava ter. Te impede de você se esforçar para que você possa viver esse propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez você viveu decepções no seu passado. Josué estava com o futuro e a promessa de Deus na vida dele, na frente dele, era atravessar aquele rio e conquistar a terra. Ia ter que lutar, mas era conquistar a terra, do qual Deus disse que estaria com ele, assim como estava com Moisés, estaria com ele. Mas a cabeça de Moisés, a mentalidade de Josué, estava presa ao passado. Ele estava lembrando de Moisés, ele estava chorando a morte de Moisés ainda, talvez deprimido. Tudo indica que ele estava numa depressão profunda, pela falta do seu líder, e ele se sentindo pequenininho, porque o líder dele havia ido, chorando amargamente, pela falta que ele sentia de Moisés. Daí Deus diz para ele uma coisa, e eu queria dizer essas palavras para você, em nome de Jesus, porque talvez é esse momento que você se encontra. Se é uma circunstância do passado que está te prendendo de você romper no futuro, romper no presente, para poder viver o futuro que Deus tem para você, eu quero te dizer, o teu passado está morto, irmão. Você não volta atrás. Os erros que você cometeu, você não consegue mais voltar lá atrás e viver uma experiência diferente. Agora o que Deus está dizendo para você é que tudo que você viveu está no campo do passado. São experiências que talvez você viveu que te tornou mais forte para que você possa viver o presente. Mas se você ficar só de olho no seu passado, não tem como você viver os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus apontam para o futuro. Nessa noite, em nome de Jesus, que você possa limpar as lágrimas dos seus olhos, porque o tempo de chorar acabou, irmão. Agora é tempo de avançar, agora é tempo de conquista, agora é tempo de talvez atravessar o Jordão, agora é tempo de guerrear contra uma cidade talvez enorme, como foi a primeira batalha deles, que era Jericó. Mas existe uma promessa, Deus está contigo, assim como estava na vida de Moisés, assim como foi na vida de Josué, Deus está na sua vida também, para que você possa conquistar, para que você possa viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, de propósito, de sonhos, de objetivos. Você precisa, em nome de Jesus, desvincular do seu passado. A sua história é importante, muito importante, mas a sua história, irmão, em nome de Jesus, ela só serve como uma experiência para o seu futuro, para o seu presente, para atingir o seu futuro. Eu olho para trás, quantos erros, quantas coisas que eu poderia ter feito diferente, talvez pela imaturidade, talvez pela falta do conhecimento da palavra, por falta de busca de sabedoria. Quantas coisas, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia fazer diferente. E eu sei que você pensa isso também.
Só que não dá mais. A única coisa que o passado pode influenciar na minha vida hoje é me trazer um ensinamento daquilo que eu não tenho que fazer, ou que eu preciso fazer diferente que eu fiz no meu passado. Agora, se eu olhar só para o meu passado, se eu ficar chorando por conta do meu passado, irmão, eu não vou viver os objetivos, os planos. Você não vai ter essa vida abundante, você não vai ser feliz. Você vai continuar vivendo uma vida entristecida. E o diabo é astuto, e ele vai tentar de todas as formas colocar no seu coração, na sua mente, dizendo assim: ó, você é infeliz, você aceitou Jesus, mas olha a forma que você está vivendo. Você anda chorando pelos cantos, você não consegue conquistar, você não tem um destino para a sua vida. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, essa palavra que foi dada a Josué, para mim e para você, que possa ser uma palavra que possa tirar você desse momento, do qual o tempo de chorar acabou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem o tempo da gente cuidar do passado, chorar pelo nosso passado, mas irmão, esse tempo acabou. Faz quanto tempo isso? Faz quanto tempo que você viveu alguma circunstância na sua vida que está te prendendo de você se movimentar e viver os propósitos de Deus? Já foi. Deus quer te levar hoje para ter uma vida diferente. E no presente é esforço e ânimo. Depende de você. Deus deixa claro. Deus está dizendo para Josué: Josué, eu preciso de você, Josué. Eu preciso que você saia desse estado. Eu preciso que você pare de chorar. Pega as experiências de Moisés, coloque em prática, porque Moisés fazia isso, porque eu era com ele, e hoje eu sou com você. Chama esse povo, atravessa esse Jordão e conquista a terra. E Deus vai falando para ele até a dimensão da terra. Deus dá detalhe para ele de como seria herdar aquela terra. E você conhece a palavra. Essa palavra de Deus despertou ele ao ponto que ele saiu daquele momento e ele foi viver os propósitos de Deus. E ele conseguiu, ele conquistou aquele momento, aquele lugar onde Deus tinha prometido, porque Deus era com ele. Irmão, eu queria, em nome de Jesus, que você pudesse pensar sobre isso nessa noite. Talvez você se encontre assim, e você só está sobrevivendo. Talvez você está se alimentando para poder passar um dia, passar outro dia. Talvez à noite você precise de algum remédio para você dormir, porque a depressão vem, você está preso ao seu passado. Quem não tem uma visão de futuro fica preso ao passado, não se movimenta no presente. Eu queria desafiar você nessa noite. Tem uma palavra que eu sou apaixonado, do apóstolo Paulo, que está em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses, se você tiver caneta, grifa, pode rabiscar a palavra, porque toda vez que você folhear por ela, você vai ver essa palavra, você vai lembrar dessa noite, em nome de Jesus. É a fórmula do apóstolo Paulo, é a fórmula do sucesso, que vai levar você a ter uma vida plena, uma vida feliz, para você não ser mais essa pessoa deprimida, sem sentido, talvez esperando a morte. Deus sonhou coisas, escreveu coisas para você, e você está lá esperando a morte. Deus talvez está gritando, falando para você, como disse para Josué, está gritando para você. Talvez não é a primeira vez que você recebe essa palavra, só vem confirmar algo que um dia você já recebeu. A fórmula do apóstolo Paulo é: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. A atitude que ele tem, ele não alcançou o futuro ainda, o objetivo, mas ele fazia alguma coisa. O que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esqueço do meu passado, avanço para a que estão diante de mim. Então eu me esforço diante do futuro, porque eu tenho um objetivo na minha vida. Qual que é? Porque eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele fala de 3 tempos, que são os 3 tempos da nossa vida: presente,
passado, presente e futuro. Se você vive só focado no passado, você é uma pessoa deprimida. Você está passando por um processo de depressão na sua vida. E se você for assim hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui curado. E se você estiver em casa deprimido, talvez a depressão impediu de você estar aqui, você vai ser curado também, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você se preocupa muito no presente, com pouca visão de futuro, você é uma pessoa ansiosa. Você está vivendo ansiedade. Você está querendo tudo. Você não para. Você fica vivendo intensamente o presente, mas sem saber ao certo aonde você quer chegar. Você também está doente. Você está passando por um processo de ansiedade. Agora, se você aprende com o seu futuro, um percentual pequenininho, você se movimenta no seu presente, apontando para o seu futuro, porque você sabe aonde você quer chegar, e você sabe exatamente qual é o seu propósito, o seu objetivo, você é uma pessoa sadia. Você está bem. Você está vivendo o propósito de Deus. Agora, apóstolo Paulo, ele pede aqui, ele escreve aqui que é para a gente esquecer o passado. Bom se fosse que tivesse um botão que você apertaria no seu passado, aperta esse botão, teu passado sumiu. Agora daqui para frente só. Seria bom. Talvez, não sei, talvez não. Mas não existe esse botão. A gente não se esquece do nosso passado. Se eu fosse escrever na Bíblia e pegando no original para escrever essa frase, eu escreveria diferente. Sabe o que eu escreveria? Que é o mesmo sentido. Você vai entender. A minha escrita seria assim: não vivendo mais em função do meu passado. Porque é isso que ele está querendo dizer. Nós não nos esquecemos do passado, mas ele está dizendo assim que você precisa se libertar do seu passado. Você precisava esquecer do seu passado, porque o seu passado está impedindo você de se movimentar. E o apóstolo Paulo, ele viveu isso. Ele que precisava esquecer do passado dele, porque tanta coisa errada que ele cometeu, perseguidor de cristão. Se ele não conseguisse fazer isso, ele não conseguia se movimentar no presente, porque ele sabia muito bem onde que ele queria chegar. Serviu de experiência para ele, isso não mais influenciava ele. Isso tão verdade, que ele foi um dos maiores pregadores do Novo Testamento, maior pregador do Novo Testamento. E ele era quem perseguia os cristãos. Ele foi em igreja do qual ele mandou matar pessoas, perseguiu pessoas, e ele estava lá pregando o evangelho. Por que ele conseguia estar no púlpito? Porque ele conseguia ser o pastor daquelas igrejas. Ele assumiu aquelas igrejas. Ele foi o maior missionário do Novo Testamento. Por quê? Porque ele não vivia em função do seu passado. Ele vivia se movimentando no presente, porque ele sabia onde queria chegar no futuro. Aonde você quer chegar? Quais são os propósitos de Deus em sua vida? Quais os alvos que você precisa atingir? Aqui o apóstolo Paulo fala de um alvo. Quais os seus alvos? Por que você deixou de sonhar? Talvez Deus já revelou para você por sonho. Talvez Deus já falou com você usando pessoas. E por que você não tem vivido isso? Se for falta de ânimo, falta de esforço seu, em nome do Senhor Jesus, está na tua mão o poder de mudar essa história. Porque o mesmo Deus que era com Moisés, que era com Josué, que foi com o apóstolo Paulo, é o Deus que está aqui, que é com você, em nome de Jesus. Você está retardando, você está deixando de viver coisas grandiosas que Deus tem para a tua vida. Está disponível para você, irmão. Então, em nome de Jesus, se desprenda do passado, viva intensamente o presente com foco no futuro. Se movimente aqui olhando. Isso aqui leva-me a viver aquilo que Deus quer para a minha vida. Amém, isso eu vou fazer. Não me leva no caminho contrário, não serve para você. A tua vida fica mais simples.
Agora, para você saber os seus propósitos, os propósitos de Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Não tem outro jeito. Você já viu alguém que às vezes estava num dia, talvez ele estava num culto, alguém falando, e de repente ele descobre qual é o chamado dele? Ele diz assim: eu descobri, Deus me revelou o meu chamado, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você já viu alguém falar isso? Esse termo? Eu tive o meu chamado. O chamado não foi entregue para aquela pessoa naquela hora. O chamado nada mais, nada menos é daquilo que Deus escreveu sobre a vida dele quando ele ainda era informe, dentro da barriga da mãe. Era aquilo que Deus escreveu, que está narrado no Salmo 139. O que aconteceu? Aconteceu que naquele momento, por comunhão e intimidade com Deus, ele lembrou de todas as coisas que o Senhor escreveu sobre a vida dele. E ele começou daí a viver o propósito de Deus na vida dele. Talvez a pergunta, e eu estou olhando aqui, não sei você de casa, mas eu olho aqui e vejo um ponto de interrogação. Eu consigo ver nos olhos de vocês essa pergunta que talvez está tocando no seu coração nessa noite. Mas pastor, qual é o meu propósito? Quais são os alvos? O que eu preciso? O que Deus quer de mim? Deus vai falar com o seu irmão, em nome de Jesus. Só que você precisa buscar isso. Você precisa colocar isso na sua oração. Você precisa pagar um preço de buscar a Deus. Eu lembrando agora, no começo do culto eu falei de um texto que está em Jeremias 33:3, que diz sobre exatamente isso. E na hora que eu fui orar, eu disse: talvez tenha perguntas, não disse isso? Talvez tenha respostas que você está procurando nessa noite que você ainda não recebeu. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus vai revelar para você, irmão. Só que você precisa ter comunhão com Ele. Você tem que consertar a sua vida. Talvez é momento nessa noite de você puxar um freio de mão da sua vida e voltar um pouquinho no domingo passado, de você poder fazer uma reflexão da sua vida. Porque comunhão com Deus é vida em santidade. Se tiver alguma coisa que está atrapalhando você de ter essa vida em santidade, é uma pedra que está travando você de prosseguir no propósito de Deus. E eu não sei o que é, mas eu sei que você sabe, e que Deus talvez está te falando nessa noite, porque o Espírito Santo ele fala, ele está gritando dentro de você, ele está batendo na porta do seu coração. Talvez tem coisas que você precisa abandonar hoje, ou coisas que você precisa se consertar, porque você só vai conseguir ouvir a voz de Deus se você estiver vivendo uma vida reta, uma vida certa. O caminho para ter essa resposta, se você ainda não tem, é simplesmente você aumentar a sua comunhão com Deus, através de oração, palavra, adoração, buscar o Senhor verdadeiramente, clamar ao Senhor, fechar a porta do seu quarto e começar a buscar a presença de Deus e dizer para Ele que você precisa dessa resposta, que você precisa direcionar a sua vida, que você precisa dar um basta na vida que você está levando, porque você não está sentindo aquilo que é promessa. Tem uma promessa na sua vida, mas você não vive, porque você está entristecido. E quando você ouvir essa voz, talvez Ele não revela para você inteiro. Talvez Ele não vai chegar para você e dizer assim, é assim, assim, assado. Ele vai apontar no caminho. Irmão, você segue nesse caminho, porque nesse caminho vai te levar a ter a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a vida abundante que está descrito na sua palavra. Esses dias, conversando com o Ângelo e com o Manolo, a gente falou um pouquinho das dificuldades que a gente teve quando começou o projeto Sou Vivo. E eu sei que se Deus tivesse falado para a gente onde nós iríamos chegar hoje, nós não teríamos coragem, nós iríamos acovardar. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele só disse assim: eu tenho uma promessa no projeto para você, eu entreguei para vocês, eu preciso que vocês façam, e eu serei com vocês.
Irmão, eu posso dizer com toda a propriedade, até aqui o Senhor nos ajudou, porque nós fomos vivendo os propósitos. E eu poderia ser, o anjo tem os seus motivos, eu tenho os meus, mas eu poderia ter um monte de argumento para Deus. Eu podia dizer assim para Deus: Deus, mas eu nunca tive experiência com droga, como é que eu vou viver no ministério onde a gente vai estar ajudando pessoas com droga que eu nunca tive? Como é que eu vou falar com uma pessoa que está passando por um momento de droga que eu não sei o momento que ele está vivendo, porque eu não tive essa experiência? Eu poderia ter construído um monte de limitação, mas eu apenas disse assim: Senhor, é promessa? Vou seguir por Ele. E hoje a gente está aqui. Por mais dificuldade que a gente passa, por mais limitação que a gente tem, irmão, eu tenho paz no meu coração. E eu sei que, por isso que eu coloquei no plural, os alvos, porque o Senhor sabe muito bem o que eu vou falar. Deus sabe que a minha vida é pautada por alvos. Às vezes, no ano passado Deus colocou Juazeiro no nosso coração, com um monte de coisa aqui. Talvez a gente poderia colocar um monte de desculpa para que não fôssemos para Juazeiro, não fizéssemos o trabalho evangelístico lá. Nós estamos falando de um lugar que está a 3.000 quilômetros daqui. Como é que a gente vai cuidar de alguém a essa distância? Desculpas é que não faltavam, mas a gente foi. E olha o que Deus fez, o que Deus continua fazendo, porque um dia nós nos colocamos à disposição do Senhor, entendemos qual era o alvo, qual era o propósito. Todo dia eu vejo isso. Eu tenho muitos projetos que não estão engavetados. Por um problema da pandemia, eles estão em cima da mesa. Porque quando você engaveta, você desistiu dele. Nunca mais você vai achar ele de novo. Mas está em cima da mesa. E todo dia eu olho para ele. Porque eu sei que vai começar um momento. E a gente está iniciando esse momento de realizar muitas coisas para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eu quero continuar a ser feliz, porque eu quero continuar a ter paz, porque eu quero continuar a ter uma vida em abundância, porque eu quero fazer aquilo que meu Pai está mandando que eu faça, porque eu quero ser obediente, porque Isaías 1,19 diz que a obediência traz a bênção. Só que eu preciso ter sensibilidade para ouvir a voz dele. E eu queria convidar você nessa noite, em nome de Jesus, que você pudesse ter um tempinho. Aquilo que a gente vai fazer aqui não termina aqui, inicia aqui. Não é passo de mágica, é entrega, é você se render ao Senhor. Mas os meus planos, pastor, eu tive tantos planos. Irmão, a Bíblia diz que o Senhor tem para a tua vida é bom, perfeito e agradável. Você quer trocar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, que é bom, perfeito e agradável, por um sonho teu, que talvez é uma grande mentira de Satanás na sua vida? O Senhor tem algo para a tua vida. E em nome de Jesus, a gente vai começar nessa noite um exercício de clamar. Eu quero te levar em nome de Jesus, porque isso está ardendo no meu coração nessa noite, para a gente colocar Jeremias 33:3. A gente precisa sair daqui em busca de uma resposta. Eu sei que você já entendeu que talvez o que está atrapalhando você de ser feliz, de você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, de alegria, é porque ainda você não entendeu qual é, ou talvez você não quer aceitar aquilo que o Senhor está soprando na tua vida. Se você sabe, só que você se sente limitado, em nome de Jesus, recebe essa palavra. Você não está sozinho, o Senhor é contigo. Você está olhando para as suas limitações, mas o Deus que habita em você, Ele não é limitado. Ele pode tudo, pode todas as coisas. Agora, se o que está te impedindo é porque você está com os olhos do passado, vivendo uma frustração do passado, em nome de Jesus, hoje o Senhor vai trazer cura para a tua vida, em nome de Jesus. Hoje é o último dia de você chorar, irmão, o último. Enxuga suas lágrimas,
Deus tem uma vida abundante para você. Deus precisa de você. E quando eu falo que Deus precisa, porque Ele usa as nossas vidas para cumprir com a missão que Ele tem aqui, de ganhar o mundo, de ganhar pessoas. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus deu para a gente essa missão, e Ele quer me usar, Ele quer usar a sua vida. Agora você está preso ao passado. Se talvez é um luto, porque você perdeu alguém, irmão, em nome do Senhor Jesus, que essa dor possa ser cicatrizada, essa ferida, ela possa ser cicatrizada. E quando eu digo cicatrizada, significa que ela vai parar de doer, mas que o sinal vai continuar lá. A lembrança você vai ter, mas a vida continua. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Hoje você está aqui, amanhã a gente não está aqui. A única certeza, o crente tem duas certezas na vida dele. Primeiro, que esse tempo aqui provavelmente vai se esgotar, ou se Jesus voltar a gente vai em vida, mas se Ele não voltar nesse tempo, né, certeza da morte. E a outra certeza é que não acaba aqui, continua na eternidade. Então, em nome de Jesus, você precisa prosseguir. Se for isso, o Senhor vai cicatrizar nessa noite. Se você está sofrendo e não está vivendo o melhor que Deus tem para a sua vida, uma vida, quando eu falo vida abundante, vida alegre, vida em paz, eu não estou dizendo que não é uma vida de esforço, amém? Porque o próprio Jesus disse, o próprio Deus disse: esforce, Josué, tem bom ânimo, esforça-te, conquista. A gente vai passar por dificuldade sim, mas uma dificuldade é meia paz, alegria. Se você não sabe, em nome de Jesus, que você possa clamar nessa noite, que o Senhor vai falar para você: eu creio, em nome de Jesus. Não olhe com os olhos limitados, seus olhos são limitados. Olhe agora, em nome de Jesus, para aquilo que Deus vai te entregar, com os olhos dEle. Com os olhos dEle. Você é limitado, eu sou limitado. Olha com os olhos do Senhor. Se Ele te entregou, se Ele te entregou uma missão, se Ele colocou um objetivo, se Ele colocou um alvo na tua vida, significa que tudo que Ele precisa em você, existe em você para você conquistar. Não tem nada faltando. E se estiver faltando, Deus supre. Olha com os olhos dEle. Começa a viver. Irmão, Davi, ele recebeu a palavra, ele era um pastor de ovelhas, não tinha nada de rei, o menor da casa dele, mas ele recebeu a palavra. O Senhor disse através do profeta qual era o seu objetivo, ele sendo o novo rei de Israel, que ia revolucionar aquele tempo. Ele teve que conquistar, ele teve que derrubar gigante, mas ele chegou, foi perseguido, mas ele chegou lá. Ele era só o Davizinho, pastor de ovelhas, um menino franzino, que se transformou no grande, no maior rei de Israel, porque Deus era com ele. Você pode ser pequeno, mas o Deus que está em você, Ele é grande, Ele é gigante, e Ele vai levar você a conquistar. O que você precisa, em nome de Jesus, é confiar nele. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu não sei qual que é as circunstâncias que você está vivendo, qual do momento, mas eu sei que essa palavra é para você que está aqui e que está conectado com a gente. Se Deus colocou você na frente do computador, do celular, da televisão, e se Deus colocou você aqui, trouxe você aqui, porque essa palavra é para você. Talvez o que está acontecendo aqui nessa noite é uma resposta da sua oração. Porque eu creio que muitos que estão aqui, você que está em casa, a sua oração tem dobrado o seu joelho, você tem orado e pedido para o Senhor para que Ele possa colocar uma vida diferente, te dar alegria, te dar paz. O que o Senhor está fazendo nessa noite já é respondendo o seu clamor, em nome de Jesus. Hoje pode ser um diferencial na sua vida se você começar a se movimentar. E as palavras que Ele disse para Josué, as palavras que Ele diz para nós nessa noite: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, meu irmão.
Minha irmã, tem bom ânimo, ânimo novo. Olha para Deus, olha para o Senhor, olha para o Senhor que você serve. Essa dificuldade é pequenininha demais para poder te travar, te parar. Para, que você possa agora, em nome de Jesus, olhar para aquilo que o Senhor tem para você, que o Espírito Santo possa soprar em você. Se existe uma barreira que te impede de ouvir a voz do Senhor, que caia hoje através do arrependimento. Comece a clamar ao Senhor em nome de Jesus e viva, se entregue nos propósitos que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça a sua oração nessa noite. Faça a sua oração, comece a clamar. Comece a clamar em nome de Jesus. Deus Pai, perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Maravilhoso, maravilhoso, o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive, e todos se curvam, porque Ele é o Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Revela, Senhor, aquilo que nós precisamos saber. Pai, em nome de Jesus. Fala com o teu povo agora, Senhor, que clama a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Nós fazemos uma aliança com o Senhor, ó Pai, de viver os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós. Nosso Salvador. Pai, revela-nos, ó Pai, os seus propósitos. Revela, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, cante aleluia, Cristo vive. Glória a Deus. Se você quer viver os propósitos do Senhor, se essa palavra foi para você, e você entende que a sua vida pode ser diferente, e que você deseja conquistar essa visão, esse propósito, essa visão de futuro que Deus tem para a tua vida, eu quero usar das palavras do Senhor, usar como palavra para nós nessa noite. Se você é uma dessas pessoas, que você possa se levantar em nome de Jesus. Moisés está morto, levanta-te, levanta-te, em nome de Jesus. Se essa palavra é para você, fica de pé, em nome de Jesus. Se você faz o propósito do Senhor hoje, que você quer viver os sonhos dele, fica de pé nessa noite, em nome de Jesus. Levanta a cabeça, em nome de Jesus. Tem um rio para você atravessar, tem cidades para você conquistar, mas você não está sozinho, porque o Senhor é contigo. Em nome do Senhor Jesus, você vai conseguir, você vai vencer. Levanta em nome de Jesus. Chegou a hora de você se esforçar. Chegou a hora agora, em nome de Jesus, de você ter bom ânimo. Em nome de Jesus. O Senhor é contigo, assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, assim como Ele foi com o apóstolo Paulo. Ele é comigo e com você, em nome de Jesus. E nós vamos viver os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. A gente vai viver momentos que nós nunca imaginamos viver. Deus tem algo grande para te entregar. Deus tem um propósito para você. Em nome de Jesus, que você possa permitir que esses propósitos se cumpram através da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Cristo vive. Pai, quero agradecer a Ti, Senhor, por
essa noite. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de poder ser chacoalhado por Ti, Senhor. Porque muitas vezes nós estávamos nos encontrando num momento achando que a vida não tinha até sentido. E hoje o Senhor vem despertar em nós e vem falar conosco que tem um sentido sim, tem um propósito, tem um alvo. Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida nunca possa ser mais a mesma. Se realmente nós nos levantamos para viver os Seus sonhos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa estar se mostrando para cada vida. Que cada um aqui possa ter uma experiência, Senhor. Se a dúvida paira no coração de alguém, que ela possa ser substituída nessa noite por fé. E que o Senhor possa mostrar para essa pessoa, possa mostrar os seus sinais. Eu lembro quando o Senhor estava com o seu servo Moisés, no momento da sarça ardente, o Senhor fez sinais para que pudesse mostrar para ele que ele não estava só, e que quem agiria através da vida dele era o Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, como filhos, pedimos nessa noite, que o Senhor possa nos revelar através de sinais, de confirmação dos Seus sonhos, dos Seus propósitos. Nós queremos abrir mão, em nome de Jesus, dos nossos sonhos, porque os Seus sonhos são muito maiores. Pai, nós queremos deixar de ser desobediente para viver a obediência. Por isso agora, em nome de Jesus, mostra, Senhor, dá experiências para a gente ao longo dessa semana, Senhor, que nós possamos colocar em prova, porque assim diz Tua palavra, e que o Senhor possa nos revelar, Senhor, nos confirmar, Senhor, no nosso coração, e que por mais distante que seja a nossa realidade, da onde o Senhor quer nos levar, que nós possamos, em nome de Jesus, fechar toda a porta para o diabo, e que nós possamos viver experiências da fé, Senhor, que a cada dia uma batalha, uma vitória, para que no final dela nós possamos conquistar a guerra, Senhor. E a Tua palavra nos garante que no Senhor nós somos mais que vencedores. Obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado por essa palavra, Senhor, que seja uma palavra transformadora. Como eu disse, ó Pai, no fim daqui, se inicia aqui, e que em nome de Jesus, muitos testemunhos nós podemos ouvir, ó Pai, daquilo que o Senhor vai fazer, de pessoas que foram, que ouviram, que obedeceram ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, faça aquilo que está no Seu coração e permita que nós possamos viver, Senhor, os Seus propósitos. É a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nossa salva de palmas, Sangue Santo Glória a de Deus. Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cante essa canção em nome de Jesus. Salvador, cante aleluia, Cristo vive, todos se curvam, Glória a Deus. porque Ele é o Senhor, cante aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Salvador, O diabo vai querer tirar isso de você. Mas em nome de Jesus, não permita que você tenha autoridade sobre o diabo. Não deixe as circunstâncias da vida tirar aquilo que o Senhor te deu nessa noite. Ele é a força do diabo, mas o Senhor é imensamente maior. Quando dados inflamados querendo desanimar você, tirar você dos propósitos de Deus, o Senhor te entrega nas suas mãos hoje o escudo da fé. Pode vir dardo inflamado, você tem a proteção da sua fé. Em nome de Jesus, seja um vitorioso, seja um vencedor, porque o Senhor te criou com um propósito, para que você seja um vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós terminamos esse culto nessa noite, dando graças
Obrigado, Pai. Dá uma semana de paz, de alegria, de vitória a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. 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 Deus abençoe sua vida. Vá em paz. Ótima semana. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está